Salmo 116, uma orientação. Não vou ler todo o Salmo, apenas alguns versículos. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Graças a Deus. Olhe para mim um pouquinho, depois a gente vai ler. Eu quero, antes de participarmos da ceia, fazer uma oração. Nem todas as pessoas naquela determinada reunião chegam passando por um momento difícil, por um momento de aflição, de lutas. Mas nós temos que lembrar que mesmo numa reunião de domingo, que é uma reunião voltada para o louvor, adoração, crescimento espiritual, sempre tem alguém que está, às vezes, vivendo um momento difícil. Sempre tem alguém que está passando por aflições, lutas. E, às vezes, a pessoa precisa tanto aprender a lutar, como também precisa, muitas das vezes, de oração. E é importante a gente aprender a lutar. O Salmo 116, que o título trata, acima de tudo, ação de graça, ele fala um pouco a respeito de mais um momento difícil, dentre tantos, que Davi viveu. Davi, por ter sido rei de Israel, rei do povo escolhido por Deus, por ter sido usado por Deus, Davi enfrentou muitas lutas, muitos inimigos, muitas adversidades, e por isso muitos desses salmos expressam momentos de lutas, expressam momentos de aflições, de experiências difíceis que ele viveu, mas por outro lado traz os testemunhos, né, daquilo que Deus fez na vida dele, de como ele teve que fazer, de como ele teve que enfrentar as lutas, e ficaram como ensinamento. Então ele começa assim, versículo, vamos devagar para a gente poder compreender. Versículo 1, ele começa dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, o primeiro ponto, olhe para mim, por favor. A primeira coisa deste salmo é ele começa com uma expressão de convicção. Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplica, porque Ele ouve a minha oração.
Então, ele já começa o Salmo falando a respeito da convicção que havia dentro dele, porque ele tinha certeza de que Deus estava sempre ouvindo as orações dele. E este é um ponto muito importante, porque muitas das vezes cristãos, num momento principalmente de dificuldade, de adversidade, de lutas, muitas das vezes existem aqueles que duvidam, né, se Deus de fato está ouvindo as suas orações, as suas súplicas, e isso faz uma diferença. Então, independentemente das circunstâncias que possamos estar vivendo, independentemente se a pessoa está vivendo um momento extremamente difícil ou um momento de grandes vitórias favoráveis, a convicção de que Deus está ouvindo a oração, a sua oração, faz uma diferença muito grande. Nós temos que aprender que não são as circunstâncias que fazem com que Deus ouça ou deixe de ouvir a oração sincera daquele que o busca com sinceridade. Então Davi, ele diz: eu amo o Senhor, porque ele ouve as minhas súplicas, porque ele ouve a minha oração. Quer dizer, Davi sabia que mesmo naqueles momentos mais difíceis, onde ele tinha a impressão de que Deus o havia abandonado, ele tinha a certeza de que Deus estava ouvindo as suas orações, as suas súplicas. E nós temos que aprender isso. E nós temos que lembrar disso constantemente. Porque às vezes, num momento favorável de vitórias, então cristãos dizem: não, Deus está me ouvindo, Deus me ouve. Porque os momentos são favoráveis, as circunstâncias são favoráveis. Mas quando eles se deparam com momentos difíceis, quando as circunstâncias são contrárias, eles muitas das vezes duvidam se Deus está ouvindo ou não as suas orações, como se as circunstâncias que fosse definir se Deus está ouvindo ou não. Então isso não pode acontecer nunca. Se a pessoa tem andado com Deus com sinceridade, com fé, dentro de uma obediência, se ela tem buscado a Deus de todo o coração, ela tem que ter a todo momento a certeza: Deus está me ouvindo, Deus está ouvindo a minha oração, independentemente se as circunstâncias são contrárias ou não, Ele está ouvindo. No versículo 2, ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Davi está falando da sua constância em viver uma vida de oração, em viver uma vida de oração. Uma outra coisa que às vezes acontece com cristãos, eles, nos momentos de dificuldades, eles se empenham para orar. Nos momentos favoráveis, eles se acomodam na vida de oração. E o que Davi está dizendo é que, primeiro, Deus se inclinou para ele, e segundo, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Quer dizer, a minha vida de oração, a vida de oração do cristão, não pode depender também das circunstâncias. As circunstâncias estão sendo favoráveis, então eu não tenho que me empenhar em orar. É assim que muitos pensam. Quando vêm as lutas, as dificuldades, as adversidades,
aí eles se empenham um pouco mais para orar, e não deve ser assim a vida do cristão. Quando Davi diz, invocá-lo-ei enquanto eu viver, quer dizer, por todos os dias da minha vida, eu estarei me empenhando em invocar a Deus. No versículo 3, ele diz, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Vou repetir, acho que está um pouquinho alto aí, né? Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, olhe um pouquinho para mim. Davi foi um homem de fé, um homem vitorioso, um homem determinado. Mas ele enfrentou situações extremamente difíceis, a ponto dele dizer, laços de morte me cercaram, cadeias infernais me cingiram. Então, ele diz, eu caí em tribulação e tristeza, porque aí juntou, e você pode falar de muitas coisas, de lutas espirituais. Davi enfrentou lutas no aspecto emocional, no aspecto psicológico. Davi enfrentou situações extremamente difíceis, a ponto dele dizer, eu caí em tribulação e tristeza. E isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer cristão, vivendo neste mundo de aflições, de lutas, de adversidades, se pode enfrentar lutas no aspecto espiritual. Você pode enfrentar lutas que venham te afligir emocionalmente, psicologicamente. Isso pode acontecer com qualquer um, a ponto dele dizer, eu caí em tribulação e tristeza. Quer dizer, estava vivendo um momento extremamente difícil, a ponto de dizer, eu caí em tribulação e tristeza. Mas, diz ele em seguida, versículo 4, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pela vida, pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Então você sabe, olha um pouquinho para mim, enquanto estamos e estivermos neste mundo, este mundo é de aflições, este mundo é de lutas. Você pode estar muito bem na sua vida com Deus, na sua obediência, na sua fidelidade, no seu amor. Isso não significa que você não vai enfrentar lutas. Você pode enfrentar lutas que têm a ver com o aspecto espiritual. Você pode enfrentar lutas que têm a ver com o aspecto físico da sua vida. Você pode enfrentar lutas que têm a ver com que venha afligir o seu emocional, o seu psicológico. Você pode enfrentar lutas, porque estamos vivendo em um mundo de aflições e de lutas. E o cristão, por mais obediente, fiel, sincero que seja, ele pode também entrar ou viver um momento extremamente difícil para fazê-lo sofrer espiritualmente, para fazê-lo sofrer emocionalmente, psicologicamente. Ele pode viver um momento extremamente difícil. Quer dizer que Deus não é com ele? Não, Deus é com ele, mas permitiu aquilo. Quer dizer que Deus o abandonou? Não. Agora a questão mais importante aqui,
é que Davi, ele fala da sua reação. Ele fala da sua reação. Ele diz: eu caí em tribulação e tristeza, mas eu invoquei a Deus. Ele não se deixou vencer, ele não se deixou dominar, ele não se deixou derrotar por aquele momento difícil que ele estava vivendo naquele dia. E isso nós temos que aprender. Então, o cristão não pode, porque há pastores, né, que iludem as pessoas, e às vezes eles passam uma ideia de que você tem Jesus, você crê em Deus, você está buscando a Deus, você está servindo a Deus, então você não vai enfrentar mais nenhuma luta. Então há cristãos que pegam essa ideia de que agora com Jesus eu não vou enfrentar nenhuma luta mais, agora é só 365 dias de vitórias. Isso não é verdade, isso não existe. Existem os momentos de grandes vitórias, de milagres, de respostas, existem momentos extraordinários na vida cristã, mas Deus permite também que o cristão, aquele que o tem servido, enfrente momentos difíceis. Às vezes, os momentos que trazem aflições não partiram de você. Às vezes, por causa de outras pessoas, você sofre, você se aflige. Às vezes, o diabo usa pessoas. Às vezes, pessoas são usadas pelo diabo para lhe trazer aborrecimento, estresse, né? Desgaste emocional, físico. Às vezes, não são pessoas. Às vezes, as situações ocorrem e elas vêm de uma maneira muito mais espiritual. Você enfrenta um momento espiritual, há uma batalha espiritual naquele momento. Muitas vezes o diabo, os demônios se levantaram contra você, criaram situações para afligir você. Deus permitiu. Às vezes são as circunstâncias da vida que vêm e aflige. Muitas das vezes a pessoa se vê em grande tribulação e tristeza. Às vezes a pessoa tem a sensação, apenas a sensação, a impressão de que parece que Deus a abandonou. Às vezes a pessoa sofre emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Às vezes a pessoa pode dizer como Davi: eu caí numa grande tribulação e tristeza. Deus permanece Deus, mas é preciso que aquela pessoa, que aquele cristão, ele venha lembrar-se de algumas coisas. Eu estou vivendo esse momento difícil, mas Deus não me abandonou, Deus não deixou de me ouvir, Deus está ouvindo a minha oração. Eu preciso fazer aquilo que é necessário para que Deus venha me erguer, me levantar, porque existem situações, como ele citou aqui. Ele disse: achava-me prostrado e Deus me levantou. Tem que existir fé, tem que existir uma sabedoria emocional, psicológica, para poder enfrentar os momentos difíceis. Então, ele disse assim, deixa eu repetir, versículo 4. Então, invoquei o Senhor. O momento pode ser o mais difícil. Deixar de orar, jamais. Colocar de lado a oração, jamais. Então, invoquei o nome do Senhor. E ele fala da sua tão breve oração, né? Num momento difícil, ele diz assim: ó Senhor, uma oração muito simples: ó Senhor, livra minha alma, porque ele estava aflito para todos os lados, aflito espiritualmente, aflito na sua alma, no seu emocional, no seu psicológico. Ele estava aflito,
Ele disse: então invoquei o Senhor, o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela, aí é um testemunho, né? Ele fala: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, porque na alma ele estava desesperado, angustiado. Então, às vezes, isso ocorre. Qualquer cristão pode enfrentar situações, você pode estar até bem fisicamente, né? Mas dependendo da situação, você pode estar enfrentando uma batalha espiritual, você pode estar enfrentando situações que emocionalmente está te abalando, psicologicamente está te abalando, a sua alma pode estar desesperada pelo que está vivendo, pelo que se está vivendo. Na alma estão as emoções, os sentimentos. Mas Davi o que faz? Invocou o que fez, invocou a Deus, viveu a fé, invocou a Deus, e Deus o levantou. Ele podia sair daquela situação sozinho, Deus o levantou. E depois que o levantou, aí ele se tranquiliza. E ele diz para sua alma: volta, disse ele, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma e das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, você vê que o momento era extremamente difícil, muito difícil, mas ele fez o que? Ele invocou a Deus, ele falou com Deus, e Deus então, disse ele, livrou a alma da morte, das lágrimas os olhos, porque havia muita tristeza, e da queda, né? Espiritualmente falando, os pés. Davi estava num momento extremamente difícil. Depois ele diz, versículo 9: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estou sobremodo aflito. Amém? Estava desesperado, triste, angustiado, aflito emocionalmente, psicologicamente, enfrentando lutas no aspecto espiritual, vivendo um momento extremamente difícil. Mas ainda assim, Davi, com a sua boca, ele confessava, ele cria e confessava que Deus iria levantá-lo daquela situação. Então, para terminar, ele disse: eu disse na minha, versículo 11, na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor? Agora ele está numa situação diferente. E ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Então eu quero fazer uma oração antes da gente participar da ceia. Claro que nem todos estão vivendo um momento difícil, nem todos estão atribulados, nem todos estão angustiados, nem todos estão vivendo um momento de tristeza, de angústia, de aflição, nem todos estão emocionalmente, vamos dizer assim, atribulados, nem todos estão enfrentando uma batalha espiritual no momento, nem todos. Quem não está, quem não estiver, pega tudo que ouviu e já coloca dentro de si como um aprendizado.
podemos enfrentar lutas que afligem emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, às vezes fisicamente, mas nós temos que ter uma direção, nós temos que confiar que Deus ouve, nós temos que confiar que Deus é Deus para erguer quem está prostrado, nós temos que crer que Deus pode dar a saída para aquela situação que aos olhos dos homens não tem saída. Nós temos que crer que Deus é Senhor para restabelecer todas as coisas. Mas para isso, o que tem que se fazer? Independente da situação, tem que existir fé para orar, tem que invocar a Deus, ainda que a pessoa esteja desesperada, gemendo, desanimada, prostrada. A oração de Davi, pelo que ele diz aqui, uma oração absolutamente curta. Ele fala com Deus de uma maneira assim, bem objetiva, né? Ó Senhor, livra a minha alma, tá pedindo socorro, está no chão. Mesmo assim, Deus ouviu e o abençoou. Amém? Então eu quero fazer esta oração. Eu sei que nem todos estão precisando dessa oração, né? Nem todos estão, estou aflito, estou desesperado, estou angustiado, estou enfrentando uma batalha espiritual, ou enfrentando uma situação que emocionalmente está me afligindo, psicologicamente está me afligindo. Mas uma coisa é certa, sempre há alguém precisando. Então eu quero fazer essa oração. Se você estiver assim, bispo, estou enfrentando um momento difícil, um momento que está me afligindo fisicamente, de repente não está, mas emocionalmente, psicologicamente está me afligindo, ou estou enfrentando uma coisa que é só uma questão espiritual, ou estou enfrentando circunstâncias, situações que estão me afligindo. O que você tem que fazer? Fala com Deus. Às vezes a pessoa diz: eu estou no chão, não tenho ânimo, força para falar com Deus. Fala com Deus. Deus me socorre, me ajuda, me levanta, me ajuda. Peça socorro a Deus, para que Ele possa fazer aquilo que você não pode fazer com as suas mãos, com a sua capacidade. Ele pode fazer, mas uma coisa é certa: é preciso clamar a Deus. Amém? Fiquem de pé, vamos fazer oração. Depois nós vamos participar da ceia. Feche os olhos. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus, que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Feche os olhos. Caso você não esteja vivendo um momento difícil, um momento de angústia, de aflição, agradeça a Deus, glorifique a Deus. Mas se você está vivendo um momento de grande angústia,
tem lhe afligido, quem sabe emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Quem sabe você esteja como Davi, que disse: eu caí em tribulação e tristeza. Quem sabe você esteja enfrentando algo que seja exclusivamente uma batalha espiritual. Fale com Deus. Se esta situação tem lhe afligido emocionalmente, psicologicamente, quem sabe você está diante de situações em que você não tem visto saída. A sua alma se encontra aflita ou até desesperada. Quem sabe você está no chão, prostrado, prostrada. Fale com Deus. A oração de Davi, uma oração simples. Ele disse: ó Senhor, livra minha alma. Este é um tipo de oração de alguém que está prostrado, prostrada, pedindo socorro, clamando por socorro. Mas Deus ouve. Deus ouviu a oração dele e o livrou. Como ele disse: achava-me prostrado e o Senhor me levantou, me livrou. Nem todas as pessoas aqui, meu Deus, estão desesperadas, aflitas, cansadas, sobrecarregadas. Nem todas estão com a alma em desespero, em angústia, com a mente afligida por angústias. Mas eu creio que há pessoas aqui assim, pessoas que estão sofrendo emocionalmente, psicologicamente, pessoas que estão enfrentando situações que as fazem sentir vontade de fugir, estão cansadas. Mas nós também queremos que o mesmo Deus que respondeu a Davi responde nos nossos dias. É o Deus que zela
pelos simples, por aqueles que de todo o coração o invocam. Por isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus, escute a oração de cada pessoa que te invoca. Escute a oração dos que entraram aqui prostrados, abatidos, cansados, quem sabe angustiados, enfrentando um momento difícil na vida, enfrentando situações que estão fora do controle deles, e eles estão agora também pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda. Levanta, Senhor, levanta aqueles que estão prostrados. Davi disse: achava-me prostrado e ele me levantou. Cura esta pessoa que estava abalada emocionalmente, psicologicamente. Conceda a ela a vitória sobre as batalhas espirituais que ela esteja enfrentando. E venha em nome de Jesus, desta simples oração, levantá-la, abençoá-la, livrá-la, de tal forma que ela possa dizer para sua alma: volta ao sossego. Abençoe grandemente, meu Pai, em nome de Jesus. Levantem todos as mãos e ora assim em nome de Jesus. Que o Senhor responda-nos mais uma vez. Envia os teus anjos para lutar a nosso favor. Se houver, meu Deus, lutas, batalhas, situações, circunstâncias que provém do diabo, dos demônios, dos principados, potestades, dominadores, das forças espirituais do mal, destrua agora todos os desígnios do diabo contra o teu povo, tua igreja, os teus servos. Diga em nome de Jesus: Satanás seja repreendido. Repreenda o diabo, os demônios, todas as forças do inferno, batalhas e situações espirituais, desígnios do diabo sejam quebrados, destruídos, dissipados, e saia. Diga: saia. Coloque as mãos sobre a sua cabeça agora e ore assim em nome de Jesus. Nos abençoe fisicamente, conceda-nos saúde física perfeita, abençoe a todos emocionalmente, psicologicamente, que haja saúde emocional, que haja saúde psicológica, mental, que a tua bênção sobrevenha a nossa vida, em nome de Jesus. Põe as mãos no coração agora, agradeça a Deus, agradeça a Deus, mesmo que você não estivesse enfrentando nada, agradeça a Ele. Davi disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo.
Abençoa, Espírito Santo. Abençoa o teu povo, a tua igreja. E que aqueles que entraram aqui prostrados, de alguma forma, eles tenham certeza de que o Senhor já os levantou. E que toda ação, desígnio do diabo já foi destruído. Que toda cambada do inferno bata em retirada, porque o Senhor é Deus, é digno de toda honra, glória e louvor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, renova-lhes as forças, o ânimo, a fé, a coragem, a disposição para lutar, e que haja certeza no coração de que o Senhor está agindo. Abençoe, Senhor, a Santa Ceia, e aqueles que dignamente devem não participar sejam abençoados. Diga assim seja. Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho. Se crê na oração, sim ou não? Creia na oração. Deus já nos ouviu. Amém? Nós vamos participar da ceia. Eles vão servir, se você vai participar. Pegue o pão, o cálice, não coma agora, não beba, nós vamos consagrar, tá bom? Depois buscar a presença de Deus, por favor. Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida, o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar Em em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz, Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. aleluia, Cristo. Aleluia, Cristo reviveu, e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor Feche os olhos. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu. Feche os olhos e não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu Entre nós, novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar, espírito e verdade. Declarar Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei. Feche os olhos. Agora é um momento especial de agradecermos o que Ele fez. É um momento de lembrarmos do sacrifício que Ele fez.
lembrarmos que estamos seguindo aquele que venceu todas as coisas. Por mais que o mundo apresente lutas, aflições, adversidades, mas seguimos aquele que nos fez mais que vencedores. Seguimos aquele que venceu o mundo, o pecado, as trevas, o diabo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu para quase 500 pessoas, foi assunto aos céus e está lá à direita do Deus Pai glorificado, intercedendo por nós. Aquele que prometeu que não queria nos desamparar, nem nos deixariam órfãos. Senhor, te agradecemos por tudo que fizeste, fez e há de fazer por nós. Te agradecemos porque o Senhor fez recair sobre nós a tua misericórdia. Levantamos este pedacinho de pão aos céus. Pedimos para que o Senhor venha consagrá-lo, Senhor, para que ele se torne símbolo do teu corpo, Jesus. O corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades, mas o corpo que trouxe vida ao mundo, que quando comermos deste pão, Senhor, ele esteja abençoado, assim como o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. Que quando comermos deste pão, sejamos abençoados como eles foram abençoados. Haja vida espiritual de uma maneira mais forte em nós, e que possamos fazer memória de ti. Os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Alimente-se deste pão. Ele é um símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus. Receba a vida espiritual através do corpo de Jesus. O corpo que trouxe vida a este mundo. E este pão é um símbolo deste corpo. Nós recebemos vida espiritual através do corpo dele. Que este cálice seja santificado, abençoado. Levantamos para o alto. Que ele seja símbolo do sangue que constituiu
a mais importante de todas as alianças, que ao bebermos dele, Senhor, sejamos grandemente abençoados, o nosso espírito receba vida ainda mais. Façamos memória de Ti, que a comunhão com o Senhor se torne maior, que mais ainda estejamos ligados em Ti. E os que creem digam assim seja. Beba do cálice e agradeça. Agradeça-o. Adore-o de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Ninguém fez por nós, jamais faria o que Ele fez. Ninguém poderia fazer o que Ele fez. Entregou-se por nós. Jesus tornou-se a oferta perfeita para nos trazer vida e salvação. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Que a nossa vida sirva como louvor, sirva como uma expressão de gratidão. Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, e que a Tua presença venha para envolver cada um dos que Te adoram de todo o coração. Reconhece o quanto deve a Ti, o quanto devemos a Ti. Sim, Senhor Jesus, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Que a Tua presença, Senhor, venha envolver cada um para fortalecer, renovar, para ajudá-los a crescer, a desenvolver no relacionamento contigo. Que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado através da nossa vida, da vida daqueles que Te amam, da vida daqueles que Te adoram. Tu disseste: vós sois a luz do mundo. Que possamos, Senhor, que possamos resplandecer neste mundo. Que a Tua presença, Espírito Santo, abençoe a cada um dos que Te adoram. Nós Te adoramos de todo o nosso coração. Novamente posso adorar. Cante para Ele, em espírito, em verdade. Adore, cante. Faça aquilo que você sente o desejo de fazer. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Levante as mãos, cante, adore. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo.
glória, Cristo reviver. Novamente posso adorar em espírito, declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ó Senhor, nós te glorificamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Envolva, Senhor, cada um dos que com sinceridade estão te adorando, estão te glorificando, estão te buscando, estão envolvendo-se contigo neste momento. Não há, Senhor, uma riqueza tão especial quanto a tua presença. Não há, Senhor, nada que possa substituir a tua presença em nossas vidas. Que a tua presença se torne viva, forte a cada dia, dentro dos que te buscam de coração, e que a tua igreja tenha força, tenha vida espiritual a cada dia. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus. E os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus, graças a Deus.